quanto mais capacitação profissional, menos pseudociência a gente vai permitir que as pessoas saiam falando por aí um monte de groselha, um monte de baboseira. Quanto mais expertise profissional, quanto a gente mais exigir, e dentro dessa lei, ela está ali paramentada justamente para exigir, tanto do MEC, quanto das universidades, quanto até mesmo das instituições de saúde, que tem que ter profissionais, e tem que ter na grade desse profissional doenças com síndromes de dores crônicas, né? Não é aquele achismo e de passar, né, um semestre olhando assim, folheando, sem entender o que é e como ela nos afeta. Uma coisa importante aqui, ó, um parágrafo aqui de um artigo 1b, né, o Poder Executivo poderá promover estudos para elaboração do cadastro único da pessoa acometida pelas doenças tratadas na lei. Então, entenda que é uma exigência também de haver um cadastro dessas pessoas. E por que é importante, gente, vocês fazerem o cadastro? Se na sua cidade já tem o cadastro, já tem a carteirinha oferecida pelo governo, faça, porque esse cadastro ajuda a identificar e isso ajuda a mostrar para as entidades de pesquisa a importância de se ter mais pesquisas robustas sobre o que é a síndrome e como ela nos afeta, para não correr o risco de cair na lábia de gente aí falando um monte de baboseira, como inventando aí não sei o que mitocondrial que não existe, como também teve até uma live que eu falei com a Thalita, né, que é Café com Ciência, sobre ativação mastocitária, que não existe, é uma groselha, uma enrolação para enganar as pessoas, sabe? Vai ter menos picaretagem, e a gente vai ficar mais protegido, né, conseguindo secar um pouco, furar o olho desses picaretas. Vamos lá, ler aqui outra parte aqui, que eu queria muito trazer aqui. A lei entra em vigor após decorridos 180 dias da sua publicação oficial. A publicação oficial da assinatura do presidente Lula aconteceu no dia 23 de julho de 2025. Então, essa 204ª da independência de 130 da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, essa foi a assinatura. Foi o dia 23 de julho de 2025, e, gente, entender que não vai ser tão simples colocar tudo isso, e por que vai demorar esse tempo todo? Porque precisa-se, né, de haver um conhecimento sobre a lei, né, ela precisa ser propagada, e depende da gente dessa lei ser propagada. A gente não pode esperar do governo, né, fazer essa propagação. Você vai, né, eu vou deixar aqui salvo, aqui, ó, vou copiar o link, vamos ver se vai ser uma coisa bonita, ó. Todo mundo que chegar até aqui, vou deixar o link afixado, mas para vocês baixarem e, sei lá, plastifica, coloca como link do PDF, coloca essa lei, salva na bolsa e carrega para tudo quanto é lado. Por quê? Isso aqui é um documento oficial. Isso aqui comprova aquilo que nós somos e nós temos. Gleice, mas a síndrome ela não me identifica assim. Quem fala isso, uma doença não me... Como é que as pessoas falam? A doença... eu tô aqui com o meu fibrofog atacado ainda, mas algumas pessoas falam que uma síndrome ela não me caracteriza. Por ao contrário, sim, me caracteriza. Eu sou caracterizada por ser uma mulher grisalha, de quase 44 anos, sou fisioterapeuta, me identifico, ela me identifica, e sou fibromialgica, sim, as pessoas precisam saber. Elas precisam saber, do mesmo jeito que a pessoa diz que eu tenho TEA, eu tenho esquizofrenia, não há vergonha nenhuma, pelo contrário, né, mostrar para as pessoas que nós somos humanos, que nós temos vozes, que nós precisamos de equiparidade, que nós precisamos de suporte, nós não precisamos ser rechaçados. Eu estava conversando com uma pessoa que... cadê?
Cadê aqui? Eu quero comentar. Quero comentar. Por que eu não consigo comentar? Comentar. Tá aqui, ó. Esse link eu não vou afixar, esse link é do ofício, né? É do documento oficial, acabei de colocar aqui para vocês. Esse documento oficial é o documento que vocês precisam ter em mãos. E voltando a falar sobre a questão, né, de uma seguidora que falou assim, Gleice, eu não gosto de ser identificada como uma pessoa como fibromialgico, a doença não me define, exatamente, a doença não me define. Porque é algo muito, muito pesado. E eu falei, por quê? Por que que você não quer ser rotulada com aquela síndrome? O porquê que instituíram você a acreditar que ser PCD, ser uma pessoa com deficiência é algo ruim, é algo errado? Você tá fazendo parte de um grupinho que é o excluído, é por isso que você não quer fazer parte, você não quer se vincular ao grupinho dos excluídos, antigamente eram os nerds, né? Os excluídos eram os nerds, os excluídos eram os estranhos, então você só quer fazer parte do grupinho dos legais, então ser rotulada com uma síndrome, ser rotulada com um PCD ou ser rotulada com uma deficiência para você é algo negativo, pejorativo, porque você foi conduzida a acreditar e foi induzida a entender que só o grupinho legal é que é o bom, aquele grupinho é o legal, né? E todo o resto, que são pessoas que são excluídas, marginalizadas, que não são legais. Eu não quero fazer parte do grupinho dos excluídos. Eu quero fazer parte do grupinho dos legais. Então, eu não quero ser vinculada a uma síndrome, a uma debilidade, a uma deficiência, a um problema. Então, quando você não quer ser vinculado, tudo bem, é um direito que lhe assiste. Só que dizer que falar para as pessoas não se vincularem àquela síndrome é negar aquilo que elas realmente são, mostrando as reais debilidades que as pessoas têm, e tá tudo bem. A minha síndrome só me permite fazer isso. Se eu fizer mais do que isso, eu estou me matando. Eu não vou me matar só para massagear o ego de gente estúpida. Entender que a pessoa com fibromialgia, ela sofre não só com a síndrome, mas sofre com a autocobrança, porque ela não consegue fazer mais do que isso aqui naquele dia. E aí ela começa a falar assim, mas eu não estou rendendo porque eu não estou fazendo, porque a minha casa está bagunçada, porque a minha roupa tem que ser lavada, porque eu não estou conseguindo fazer as coisas, eu preciso fazer. Precisa não. Você acabou, você esgotou o seu limite. Passando disso, você está piorando o seu quadro clínico. E é entender que quando eu me identifico, eu acabo melhorando a minha condição de saúde. Quando eu não me identifico com a determinada síndrome, patologia ou deficiência, eu estou ignorando aquilo que eu tenho, brigando comigo mesmo, eu acabo entrando num conflito emocional, num conflito, uma guerra que muitas das vezes leva à depressão séria. Entender que aquilo que sentimos, aquilo que temos, tá tudo bem, faz parte. Você vai ter uma fibrofog que o seu cérebro não vai conseguir escutar mais nada. Então, tudo que a pessoa falar, você vai precisar desligar, abafar. Não é exclusivo da pessoa com TEA que tem esse incômodo auditivo, né? A gente também tem esse incômodo sensorial, né? Informação demais pra gente tem um momento que o nosso cérebro não consegue captar. A gente, como eu mesmo, acabei passando por um estresse, uma fadiga tão grande que eu não conseguia falar. Conseguir falar foi algo assim muito difícil. E é um esgotamento. E é passar dos meus limites, né? E entender que aquela semana eu vou estar off totalmente. E se eu não me identificar, e se eu não mostrar que aquilo que eu estou passando é por causa da minha síndrome, como é que as pessoas vão saber? Né? O Thiago Santinelli, quem não assiste os vídeos dele, vale muito a pena, ele recebeu agora o laudo de TEA
há pouco tempo, né, e ele fala que foi libertador, porque ele parou de se autocobrar e de se automutilar emocionalmente e psicologicamente, porque ele não se enquadrava no padrão, né, tipo. Ele se enquadrava no outro padrão. A pessoa com fibromialgia, ela também tem um padrão atípico, que ela se enquadra em outro padrão. E toda vez que você não se identifica como fibromialgico, você está se obrigando a encaixar num padrão que não é o nosso. E vai te quebrar. E vai te quebrar. Gleice, eu tenho fibromialgia, eu vivo uma vida normal, maravilhosamente, sem problema nenhum. 3 coisas que podem estar acontecendo. Ou você teve um diagnóstico errôneo de fibromialgia, você tem outra coisa. Você pode ter um diagnóstico de fibromialgia, e no seu caso, né, como eu costumo dizer, a pessoa com fibromialgia sente de intensidade diferente, de forma diferente, né, e pessoas diferentes vão sentir, né, essa questão toda, justamente não só por causa da forma que ela nos afeta, mas também por toda a questão biopsicossocial. E você também tem a questão de ter todo o suporte. Se você é uma pessoa que tem todo o suporte, né, vou trazer aqui o exemplo da Lady Gaga. A Lady Gaga, mesmo com todo o suporte, com todo o dinheiro, com todas as questões, ela se identifica com uma pessoa com fibromialgia. E as pessoas precisam entender que, para ela, só funciona se for desse jeito. Entender que ela, por melhor suporte que o dinheiro dela tenha, pelo maior suporte que toda a rede de apoio que ela tenha, ela ainda tem muitas debilidades. E pessoas que não têm esse suporte, com uma debilidade tão profunda, com todos os problemas, como, por exemplo, uma coisa que eu falo, eu tenho muita debilidade. Apesar de fazer, né, práticas físicas, apesar de fazer as coisas como, por exemplo, o vídeo que eu postei falando sobre eu estava muito travada, estava com muita dor, e a rotina que eu estava naquela manhã não era para compartilhar minha rotina, era para compartilhar a realidade. Eu recebi várias mensagens, assim, dizendo, Gleice, eu jamais conseguiria fazer isso, mas eu estava extremamente travada, eu estava extremamente com dor. E aquilo ali, e eu volto a dizer para vocês, não, aquilo não é alongamento, tá? Se vocês virem um vídeo, aquilo não estava fazendo alongamento. Alongamento é outra coisa, gente. Vocês também foram enganados muitas das vezes achando que está fazendo alongamento, mas não é alongamento.